O seu nível de fé vai determinar o tamanho do seu Deus. E quando nós cremos que nós temos um Deus grande, os nossos problemas se tornam pequenos, porque o nosso Deus é grande. Os nossos problemas é pequeno para o tamanho do nosso Deus que nós cremos. É o nível de fé. Nem todos têm a mesma fé. A fé é para todos, mas nem todos compreendem o que é fé. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. O que prova que Jesus está aqui? Qual a garantia que nós temos que o nosso Deus está aqui? A nossa fé. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos sem ver. Compreende, igreja? O seu nível de fé vai determinar o tamanho do nosso Deus. Sabe que o nosso Deus, Ele é maior do que todos os nossos problemas. Humanamente você, talvez cercado de tantos problemas, humanamente falando, não tem a menor possibilidade de você passar por esses problemas. Porta se fechou, família abandonou. Talvez o que resta agora é só problemas. Mas nunca perca a sua fé, porque é com ela que nós agradamos a Deus. O mundo não vai entender isso. O mundo não entende isso. A palavra do Senhor diz que o homem natural não compreende a Deus. Deus não pode ser compreendido de forma natural. Por quê, pastor? Porque ele é um ser espiritual. E ele, sendo um ser espiritual, ele só pode ser compreendido em um nível espiritual. Isso quer dizer que Deus está numa dimensão espiritual. E para que possamos compreender este Deus, precisamos estar em uma outra dimensão espiritual, que é o nível da nossa fé. Se você perguntar para uma pessoa lá fora, se você chegar na sua casa e fizer uma pergunta para todos da sua família, para todos da sua vizinhança, e fazer a seguinte pergunta: você tem fé em Deus? O que vocês ouvirão? Ouvirão e eles dirão: pastor, todos vão dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé. E esta pergunta você pode fazer a uma pessoa que está mergulhado nas drogas, mergulhado na prostituição, mergulhado na prática de um pecado. Esta pessoa sempre vai te dizer: eu tenho fé. Eles não compreendem. O mundo apresenta uma fé totalmente contrária à palavra de Deus. Vocês estão compreendendo, igreja? Eu preparei uma mensagem,
mas o Espírito Santo já está me dando outra mensagem. Mas uma mensagem que aproxima nós de Deus. Eu só preciso compreender o que é fé. Se eu compreender o que é fé, eu não vou sofrer. Se eu compreender o que é a fé, eu vou vencer na vida. Naturalmente as pessoas irão te responder: eu tenho fé. Mas o que é fé? É crer em Deus. Mas o que é crer em Deus? Saber que Ele existe. Quem é que não sabe que Deus existe? Quem é que não sabe que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu na cruz? Todos sabem. Ou melhor, todos têm informação de Jesus, mas não têm conhecimento de Jesus. Nós só podemos conhecer uma pessoa se a gente andar com ela ou conviver com ela. É verdade? Como que eu vou conhecer uma pessoa se eu não convivo e não ando com ela? Como que eu vou conhecer um Jesus se eu não ando com Ele? Eu digo que ando com Ele, mas não ando com Ele. Por quê, pastor? Porque a condição de vida que muitos vivem não condiz Jesus naquele caminho. É muito fácil dizer: não, o Senhor está comigo, Deus mora aqui no meu coração, mas o coração cheio de mágoa, ódio, rancor, vícios, prostituição, pecados. E a gente quer condicionar Deus morando de nós, dentro de um coração que parece mais um chiqueiro de tanta imundícia. E eu bato no peito que Jesus mora com ele. Igreja, se nós não procurarmos compreender a fé, vamos viver neste mundo apanhando todos os dias, sofrendo todos os dias, sofrendo derrotas em todas as batalhas. O que é fé? A palavra do Senhor, ela tem resposta para isso. Não esqueça, tudo que o Espírito Santo Ele quer encontrar no meu e no seu coração, tudo que Ele quer encontrar é a sua palavra. Sem a palavra, o Espírito Santo não pode agir. Por isso que o Espírito Santo, ao vir no nosso espírito, ele quer encontrar o que? A sua. E se não tiver a palavra, ele não vai agir. Se não tiver a palavra, ele não vai agir. Ele nunca fez, ele não faz. O Espírito Santo não fará nada fora da sua palavra. Estão compreendendo? Então esta palavra, ela tem que estar aonde? No meu coração. E além desta palavra, está no meu coração, no teu coração, o Espírito Santo. Ele vai observar o grau de comprometimento que eu tenho com a palavra de Deus. Isso quer dizer, quando eu tenho um
grau de comprometimento com a palavra de Deus, com a mesma intensidade, o Espírito Santo terá comigo. A palavra diz: votai para mim e eu votarei para vós. Isso quer dizer, com a mesma medida que nós voltamos para Deus, é com a mesma medida que Deus se volta para nós. Ou melhor, quanto mais eu me lanço nos braços do Senhor, Ele se lança sobre a minha vida. Pastor, e qual é o resultado da pessoa andar com Deus? E como andar com Deus? A palavra fala de homens e mulheres que andaram com Deus. Esses homens da Bíblia, geralmente, ou todas as vezes que ele entrava em um problema, eles saíam melhor do que quando entrou no problema. Compreende, igreja? Muitas das vezes nós entramos arrebentados em um problema, mas quando nós saímos melhores do que nós entramos no problema. O segredo é andar com Deus. E andar com Deus, amada igreja, requer um nível de fé. E este nível de fé é que vai determinar o tamanho do meu Deus. Fé, não agradamos a Deus. Hebreus 11:6. É Bíblia, o que eu estou falando é Bíblia. O que eu estou pregando, Bíblia, palavra de Deus. E o que é fé, pastor? Romanos 10:17, a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus sem fé. E quem gera a fé no meu coração? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra. Então a palavra de Deus é uma fábrica. A palavra de Deus fabrica, produz fé em nossa vida. Se eu não tenho uma palavra de Deus no meu coração, como que a palavra vai gerar fé na minha vida? Vai gerar uma fé como o mundo crê. Tem fé em Deus, mas não quer entregar a vida no Senhor. Tem fé em Deus e não quer largar o pecado. Tem fé em Deus e não quer andar com Deus. Essa pessoa só quer que Deus ande com ela, mas ela não quer andar com Deus. Há uma invenção de valores. O diabo tem enganado muita gente. Pela ignorância, pela falta de compreensão, pela falta de conhecimento na palavra de Deus das pessoas. Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas é a certeza daquilo, é a convicção daquilo que eu não vejo. Todos vocês que estão aqui têm esperança da vida melhorar, esperança de ser curado, esperança de ser liberto, esperança de ver a família transformada. Essa é a esperança. Quem está doente, a esperança do doente é ficar curado. Quem está desempregado, a esperança do desempregado não é emprego. É
assim que a Bíblia está falando. A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas a convicção daquilo que eu não vejo. Igreja, este versículo está entrando agora numa dimensão espiritual, está nos levando a ter a Deus através da nossa fé. Precisamos sair deste nível físico e ir ao nível espiritual para agradar a Deus espiritual. Talvez você está tendo dificuldade de compreender o que Deus está falando. Pastor, é muita informação em pouco tempo para que eu possa compreender a palavra de Deus, pastor. Eu não posso agradar a Deus sem a fé. Existe a visão no campo físico. É a visão que nós temos, nossos olhos. Os nossos olhos físicos vê o físico. Os nossos olhos físicos vê as coisas físicas. As coisas físicas que os nossos olhos vê é porque os nossos olhos são físicos. E geralmente os nossos olhos, os olhos humanos, os olhos físicos, têm visto talvez o monstro que não existe na tua vida. Os nossos olhos físicos só enxergam problemas, dificuldades. Os nossos olhos físicos têm nos mostrado a dureza da vida, as barreiras, as pedras na frente, as trincheiras. Porque físico só vê o físico. Aí precisamos sair dessa dimensão física, está ligada ao nosso corpo físico, e vamos adentrar aquilo que nós somos, espiritual. Nós somos um ser espiritual e precisamos compreender o mundo que nós vivemos, o mundo que nós estamos inseridos, espiritual. É o mais importante, igreja. Por que é mais importante, pastor? Porque o físico veio do espiritual. As coisas físicas primeiro acontecem no físico, e as coisas espirituais primeiro no espírito. E como nós somos um ser espiritual, desconhecemos o universo e o mundo que nós vivemos e habitamos, somos espirituais, imortais. Quem diz que nós morreremos? Quem diz que nós iremos se acabar? O que Deus faz, nada se destrói, nada pode destruir o que Deus fez. O que morre é a nossa carne, a matéria, o físico, o que guerreia dentro de nós. E precisamos sair desse nível físico e adentrar um universo, um mundo espiritual, mundo que vivemos. A fé é que vai nos transportar a este nível espiritual. Porque a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para nós. As promessas de Deus são espirituais. As bênçãos de Deus são espirituais. Primeiro nasce no espírito, para depois se materializar, para chegar para nós. Vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo está falando? Por que muitos de vocês têm dificuldades de enxergar o espiritual? Porque a maior parte dos cristãos tem dificuldades de compreender o universo espiritual. Porque
quando nós compreendemos o universo espiritual, nós iremos estar neste nível espiritual, brigando no espiritual, lutando no espiritual, porque os nossos inimigos são espirituais. As armas dos nossos inimigos são invisíveis. Como, pastor, que o meu físico vai lutar com o meu inimigo invisível? E quando eu vou tentar usar o meu físico para lutar com o meu inimigo espiritual, eu vou guerrear com a minha carne no espiritual. Vou perder, vou apanhar. Vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo está falando, igreja? Essas lutas que surgem na tua vida, esses problemas que surgem na tua vida, vocês não têm noção o que está por trás dos problemas, mas vocês tentam identificar o problema. Vocês tratam o problema como problema o tempo todo na tua vida. O problema é tratado como problema. O ser humano vai chegar na velhice e vai ver sempre aquele problema como problema e nunca vai resolver aquele problema. Por quê, pastor? Porque que por trás do problema tem a causa. Tem a causa do problema. É espiritual. E aí os nossos inimigos invisíveis levam o nosso físico a brigar com outro físico. Entende agora porque essa briga ferrenha de marido com esposa, de esposa com marido, de pais contra filhos, de filhos contra os pais, de ser humano contra ser humano? Vocês compreendem agora por que o ser humano, desde que se compreende como ser humano, vê o ser humano se degradando contra o ser humano o tempo todo e não resolve? Vocês estão compreendendo, igreja? Não deixe que nada lhe atrapalhe. O Espírito Santo está tentando te levar a um nível espiritual para que você absorva isso na sua vida. Este problema que está dentro da tua casa, este problema que está na tua família, este problema, quem sabe, chamado enfermidade no corpo. Talvez esses problemas sempre foram tratados como problemas, estão sendo tratados como problemas e será tratado como problema o tempo todo como problema. Mas agora os meus olhos estão se abrindo. Agora o Espírito Santo, ele está me falando agora. Por que eu estou brigando com meu marido? Por que eu estou brigando com o meu vizinho? Por que eu tenho que brigar com o ser humano 24 horas? Porque eu tento mudar o ser humano e não consigo mudar o ser humano. Você, mãe, tenta mudar o teu filho o tempo todo e você até hoje não mudou e não vai mudar. Você, esposa, tenta mudar o teu marido até hoje. Talvez 10, 20, 30, 50 anos de casado. É 50 anos tentando. E se tiver que viver mais 50, 100 anos, eu direi para vocês que aí não vai conseguir mudar. Porque quanto mais você tenta mudar o ser humano, você acabam sendo frustrados, decepcionados, porque está tentando mudar o ser humano o tempo todo. Pastor, e quem
que mudar? Nós. Aqui dentro primeiro. É aqui que tem que mudar. Não é minha mulher que tem que mudar, não é meus filhos que tem que mudar, não é os meus amigos que tem que mudar, não é os irmãos da igreja que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Preciso mudar. Esta luta parece que não tem fim. E dentro desta luta, dentro desta batalha, tem inimigos invisíveis que ficam olhando para a pessoa e dizendo: é isso mesmo, crente. Vocês não compreenderam aquele livro dividido em 66 livros, aquele livro que fala deste Deus, Criador dos céus e da terra. Este livro que é uma arma potente, que não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que possa resistir a esse livro. E ele não quer que nós venhamos compreender este livro chamado Bíblia. Por que tanto desinteresse pela Bíblia? Por que tanto desprezar a Bíblia? Por que tanto fazer dela como se fosse qualquer livro? Precisamos compreender, amada igreja, que todas as nossas batalhas, primeiro ela começa no campo espiritual. Primeiro começa no campo espiritual. De um lado, o Espírito Santo. De outro lado, o nosso espírito. Do outro lado, espíritos malignos. São a guerra dos espíritos. Do outro lado, o Espírito Santo querendo, lutando por nós, querendo espaço dentro de nós. Do outro lado, há espíritos malignos também querendo e lutando por esse mesmo espaço. Compreende, igreja? Ficamos em cima de um muro. De um lado, ouvindo a voz de Deus: filho, vem. E do outro lado, o diabo dizendo: vem. Quem decide essa luta somos nós. Ou nós mudamos a forma de pensar, ou a nossa vida não vai mudar. Aqui está a igreja do Senhor. Se vocês não quisessem nada com Deus, vocês não estariam aqui. E muitos que não vieram aqui porque por trabalho, tem seus motivos, não é? Mas vocês foram as pessoas escolhidas por Deus para estar aqui hoje, para estar ouvindo esta mensagem, para entender e compreender, igreja. Ou nós enchemos o nosso coração, ocupamos a nossa vida com Deus. E quando a vida de uma pessoa não está preenchida por Deus, automaticamente espíritos está querendo lutar pelo mesmo corpo, pelo mesmo espaço. Há uma briga. E nós não compreendemos isso. Aí o diabo sabe que não pode com você. Ele sabe que você está lavado e remido pelo sangue do Senhor. Mas ele espera apenas um espaço. Não importa se daqui a 10 anos. Para os espíritos, para Deus ou para o diabo, não existe espaço de tempo. Não há cronologia de tempo.
A eternidade não está condicionada ao tempo. O tempo está condicionado para nós físicos, para o nosso físico. E ele fica guardando apenas um tempo na vida, um espaço de tempo para tentar o destruir. Se ele foi até Deus, ele nos céus queria tomar o reino de Deus. Se Jesus, quando estava aqui fisicamente, ele foi confrontar com Jesus no deserto, imagine eu, imagine vocês, é todos os instantes, ataques, ele não para de nos atacar. Você sabe por que o diabo ataca nós? Porque ele sabe que nós somos uma ameaça para ele. Nós somos um perigo para ele. Nós somos mais fortes do que ele. Porque o Senhor nos revestiu de poder e autoridade. Ele não quer que você compreenda isso. Ele quer que você tenha medo dele. Ele quer que você fuja dele, não enfrente ele. Até quando nós iremos fugir dele? Não tem lugar para se esconder. Tem que enfrentar. O diabo sabe. Quem teme a Deus, quem vive com Deus, quem anda com Deus, ele sabe quando olhar para você, ele vê uma autoridade de Deus dentro de você. Não porque nós somos seres humanos, não porque vocês pertencem a essa igreja. Para ele pouco importa se seja pastor, pastora, missionário, missionária, posição intelectual, para ele não importa. O medo que ele tem é de olhar dentro de vocês e ver vocês com uma vida alinhada com Deus. Aí eles têm medo. E como ele não pode nos enfrentar de cara a cara, porque ele sabe que perde, ele vai exatamente a pessoas que ele tem acesso, enviar para tentar ferir teu coração. Compreende agora, igreja? Como ele não pode ir até você diretamente, ele envia um enviado dele para tentar nos atingir. Mas aí o povo de Deus está alerta, está atento, o sol espiritual está aberto. A minha luta não é com você, não é com você, marido, não é com você, esposa, não é com você, filho. A minha luta é com quem está por trás de você. E vou te vencer em oração, em jejum, em vida com Deus. Aí aquele mal que está sobre as pessoas, quem? Perdi a luta, me descobriu. E quando o crente me descobre, ele se dobra de joelho, busca os pés da cruz, busca o Senhor. E aí vem fogo. Eu tenho que correr, porque aquele crente me observou e me enxergou. Vocês estão compreendendo, igreja? Porque tantas lutas vêm sobre a tua vida? Porque tantas lutas vêm sobre a tua vida? Uma cobra morta não faz medo. Um leão morto não faz medo. Está morto. O diabo não tem medo de quem está morto. O diabo não atira em quem está morto. Ele atira em quem está vivo, para acertar e derrubar. Imagine a luta que nós estamos. Mas o crente não quer entender esta área.
não quer compreender. Sai deste nível físico, adentro espiritual, e verás que essas lutas no espiritual você vão vencer, e no físico terão domínio sobre as suas lutas. Porque agora você não vai bater mais de testa com ninguém, porque tua luta não é contra a carne e contra o sangue, assim diz a palavra, é contra Satanás. E talvez foi a tua condição que você chegou hoje aqui. Problemas, problemas e problemas. Problema de saúde, problema de perturbação, batalhas que não consegue dormir, o teu sono sofre ataques constantemente. O teu corpo físico sofre ataques constantemente. Há uma situação que você percebe que não é normal o que está acontecendo com você. As suas forças terminaram, não tem mais como seguir à frente, se fecharam tudo, não tem mais forças. Mas eu quero dizer, igreja, que aqui há a força do Espírito Santo para te dar força em nome de Jesus. Às quintas-feiras é culto de oração e libertação. E vocês não têm ideia, a batalha para muitos crentes vir à igreja dia de quinta-feira é dor de cabeça, é visita inesperada, as pernas doem, cabeça dói, aí logo surge uma briga dentro de casa, desavença, tudo acontece para que você não chegue à casa de Deus. Muitos hoje não chegaram à igreja, fizeram os planos, mas não conseguiram. Se essas lutas o inimigo consegue vencer, uma luta tão besta dessa, imagine as outras que estão por aí. Pastor, o Espírito Santo está falando comigo